Salve, irmão, na paz do Senhor. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Glórias a Deus. Os que foram encontrando, vamos ficando de pé. Isaías 59. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 13, diz assim: como o prevaricar e mentir contra o Senhor e retirarmos do nosso Deus o falar de opressão e rebelião, o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Amém? Vamos ler novamente assim, versículo 15. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, a qual foi lida neste momento, e o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações. Usa-me a mim, Senhor, não permita que eu use a Ti. Fala, Senhor, a Tua igreja através do Teu servo. Usa-me, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, como um instrumento na mão do tocador, onde sejas Tu, tocador, Senhor. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor, diante de Ti, diante, Senhor, da Tua face. Em nome de Jesus, ó Pai, eis-nos aqui, ó Deus. Que cada um de nós, Senhor, venha ser transformado, ó Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Aleluias. Glórias a Deus. Coloquei um título nesta palavra com o seguinte tema: expondo o pecado para arrependimento por uma glória futura. Expondo o pecado para arrependimento por uma glória futura. Todos nós, irmãos, passamos por isso. Quando outrora não éramos conhecedores da palavra do Senhor, quando achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, quando adorávamos algum tipo de ídolo e achávamos que estávamos agradando a Deus. Mas a partir do momento que isso, irmãos, vem sobre as nossas vidas trazer um grande mal, para que, por falta do nosso entendimento, por falta
daquilo que nós pensávamos que era correto. Estávamos indo por um caminho mau, por um caminho ao qual era abominável aos olhos do Senhor. Mas quando nós chegamos ao pleno conhecimento da palavra de Deus, e vemos que na palavra do Senhor isso não é correto, nós passamos a partir daquele momento a andar por um caminho que o próprio Senhor Deus tem nos conduzido para o qual nós venhamos andar. E enquanto nós estivermos andando por este caminho, Deus, Ele sempre estará nos guardando, nos livrando de todo mal, ainda que se levantem muitas coisas, ao qual nós, em nossa nação, nós temos passado, irmãos, não apenas ao povo que não é conhecedor da palavra do Senhor, porque quando a palavra do Senhor fala sobre o sol, está falando sobre a justiça, e a palavra do Senhor diz que o sol vem para o ímpio e para o justo. Nós também seremos provados, nós também seremos colocados à prova diante de Deus, porque Deus, Ele quer que o nosso coração esteja convicto naquilo que nós confessamos, na nossa fé, na nossa esperança. Porque o filho que é deixado à mercê, a própria palavra diz que futuramente dará trabalho à sua mãe. E nós, como somos filhos de Deus, Deus, Ele sempre está nos provando a nossa fé. O versículo 15, ao qual nós lemos, diz que a verdade desfalece. Tanto naquele tempo ao qual Deus estava expondo o povo diante dos seus pecados, diante das suas fraquezas, diante das suas falhas. Ainda diz aqui que aquele que anda se desviando do mal está sujeito a ser despojado. Quantas coisas, irmãos, nós ouvimos falar em nossa sociedade sobre isso. Pessoas que outrora estavam andando por um caminho errado, mas voltaram a percorrer o caminho correto, e a partir daquele momento que deixaram de percorrer aquele caminho errado, passaram a ser perseguidos. E o exemplo nós vimos na palavra do Senhor, que foi Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo mudou toda a sua mentalidade de perseguidor e passou a ser perseguido por aqueles ao qual estavam ao seu lado. E na política, irmãos, nós também nos vemos isso. Existem relatos da morte do prefeito Celso Daniel, que ele não veio aprovar determinadas situações ao qual estavam ocorrendo dentro da política. E por conta daquilo, ele foi morto. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas existem relatos falando isso. E era o que Deus estava relatando aqui diante do seu povo. Aqueles que estão se desviando do mal estão sujeitos a ser despojados, estão sujeitos a ser lançados fora. A nossa sociedade costuma tarjar todos aqueles que estão ali em Brasília, que são corruptos, ou aqueles que não são, irão se vender. Mas eu creio, irmãos, que existem ali homens que ainda que não se venderam,
e em nome de Jesus não vão se vender. Todos dizem que o homem tem um preço. Mas nós sabemos que aqueles que andam segundo a vontade de Deus, sabem que Jesus Cristo já pagou um preço ali na cruz do Calvário pela sua vida, por Ele. Mas infelizmente, as mesmas falhas que estavam ocorrendo no tempo de Isaías, hoje está ocorrendo em nossas vidas, em nossa sociedade, em nossos dias. Mas a palavra do Senhor diz, no mesmo capítulo, a partir do versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas Deus diz no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto e de vós, para que vos não ouça. Ou seja, da mesma maneira que Deus está falando, olha, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Mas Deus diz, mas o vosso pecado, as vossas transgressões estão fazendo divisão entre você e mim. Porque isso é a única coisa que divide o homem de Deus, é o pecado. Mas nós podemos suportar, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:13, que Ele não nos dá um jugo a mais do que nós possamos suportar. E a sua palavra ela é fiel, a sua palavra ela não falha. Deus, Ele está, ainda que Ele permita a peleja sobre nossas vidas, Deus, Ele estará ali para nos fortalecer, para nos guardar, para nos dar uma esperança. Ainda que todos ao redor digam que não existe mais esperança, que não existe mais uma solução, mas a palavra de Deus diz que para Deus não há o impossível. Pois nós servimos um Deus ao qual pode todas as coisas. Jó desejou ver Deus, saber onde estava Deus, para se apresentar diante dele. Porque Jó estava sendo acusado pelos seus amigos. No capítulo 22 todo de Jó, Jó é acusado por um dos seus amigos, onde ele começa a dizer: Jó, vê onde você pecou, Jó, se arrepende do seu pecado, Jó, vê o que você fez para que tudo isso tenha acontecido na sua vida. E muitas das vezes, irmãos, quando uma pessoa está passando por alguma dificuldade, assim como Jó passou, as pessoas muitas das vezes estão ali para apontar o dedo. E no capítulo seguinte, no capítulo 23, Jó ele vai dizer ali, a partir do versículo 3, onde ele diz: ah, se eu soubesse onde o podia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia contra mim? Interrogação. E Jó responde: não, antes me atenderia. Jó está dizendo: se eu pudesse encontrar Deus, eu exporia, eu colocaria diante de Deus tudo em que a minha mente acha que eu falhei, tudo em que a minha mente muitas das vezes tem me introduzido para
pensar que eu estou em pecado. Jó estava falando isso. E Jó diz: será que o Senhor contenderia contra mim? Ele faz uma pergunta para si mesmo. Mas ele próprio responde: não, antes ele me atenderia. Deus está disposto a nos atender em todo o tempo. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós voltamos a nossa mente para Ele, quando nós buscamos a Sua face, quando nós dedicamos um tempo para Deus, Deus se alegra de cada um de nós, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Muitas das vezes nós ficamos atarefados com os fazeres do nosso dia a dia e muitas das vezes esquecemos um pouco de Deus. Mas a Sua palavra quer que nós em todo o tempo estejamos colocando Ele em primeiro plano em nossas vidas. Jó queria expor aquilo que ele não tinha feito, mas por conta das acusações dos seus amigos, daqueles que poderiam estar ali para ajudá-lo e não acusá-lo, Jó começou a pensar muitas coisas. Aonde eu falhei? Será que eu pequei em determinada coisa? E isso foi enchendo a mente de Jó. Tanto que Jó desejou se encontrar com Deus para expor aquilo que ele achava que tinha pecado. Mas Deus expôs aqui nesta palavra que nós lemos no início o pecado que o povo estava cometendo. E o primeiro pecado, onde a própria palavra, no primeiro versículo que nós lemos, diz: eles estavam prevaricando. E o que é prevaricar? É faltar ao dever. O povo de Deus estava faltando com o dever ao qual eles tinham que fazer. E quantos irmãos faltam com o seu dever diante de Deus? Porque todos nós sabemos o nosso dever diante do Pai. E muitas das vezes nós também entramos nesta falha da prevaricação. O povo estava prevaricando contra Deus e o próprio Senhor Deus estava expondo o pecado do seu povo. Como prevaricar, diz a palavra. Jeremias, no capítulo 2, quando é enviado a Jerusalém para ali repreender pela rebelião do povo de Deus. No versículo 8 do capítulo 2 de Jeremias, Deus fala através de um profeta, onde ele diz: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Aqui o profeta está profetizando contra o povo, mas está profetizando não contra aqueles que estavam em lideranças espirituais naquele tempo. Deus está falando contra os sacerdotes, Deus está falando contra os pastores, Deus estava falando contra os profetas. Os sacerdotes não estavam buscando a Deus, foi o que Deus falando aqui. Os pastores estavam prevaricando, ou seja, estavam faltando com o seu dever diante de Deus. E os profetas estavam profetizando segundo o espírito de Baal, ou seja, segundo o espírito de Satanás, estavam profetizando. Não era apenas o povo que era membro de sinagogas, membro de
tendas, aonde adoravam a Deus. Não, eram aqueles que estavam à frente, em lideranças espirituais, que estavam em falhas. E Deus estava falando e expondo também o pecado deles. Porque, irmãos, quando a falha diante de uma liderança, muitas das vezes aqueles que estão ao redor, todos são contaminados. Mas enquanto nós temos este Deus em nosso coração, nós podemos resistir a isso, resistir a esta prevaricação, resistir a não fazer, a não deixar de fazer aquilo que devemos fazer diante de Deus. O segundo pecado que Deus expõe sobre o povo aqui era a mentira, que o povo estava em mentira. E nós vemos ali, irmãos, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, um casal que tentou mentir para Deus, que era Ananias e Safira. Tentaram mentir para Deus, pois a palavra diz que eles tinham uma propriedade. E ninguém, irmãos, naquele tempo era obrigado a ofertar tudo que tinha, não. A palavra do Senhor vai dizer em Atos dos Apóstolos que muitos vendiam as suas verdades e lançavam aos pés dos apóstolos. E quando Ananias e Safira viram aquilo, eles quiseram fazer o mesmo, mas só que em seu coração, a partir do momento que eles receberam aquele valor da sua propriedade, eles encheram o seu coração de mentira, de avareza. Eles estavam levando dinheiro para ofertar diante dos apóstolos, mas eles tinham retido um valor. E qual era o pensamento deles? Eu vou reter esse valor, vou ficar para mim. Eles não vão saber mesmo, eu já estou dando mais do que eu devia. E quando chegou ali diante de Pedro, Ananias, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro responde a Ananias: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E diante das palavras de Pedro, a palavra do Senhor diz, vai falar ali que Ananias cai morto por conta da mentira ao qual ele tinha enchido seu coração. E Deus estava expondo também o pecado da mentira diante do povo de Deus. A palavra do Senhor, sempre que nós falamos sobre falhas, sobre pecados, nós temos que nos lembrar o que Tiago fala no capítulo 5, versículo 16: confessai os vossos pecados para serem sarados. Porque o pecado abafado é como uma ferida abafada, ela não vai cicatrizar, ela vai se tornar uma ferida cada vez pior. E assim é o pecado, quando ele não é confessado. E a própria palavra do Senhor diz: confesse o teu pecado para que você seja sarado. E Deus estava expondo isso, irmãos, não era para que o povo viesse a ficar com vergonha, não. É para que o povo viesse a expor as suas fraquezas diante de Deus. Falar: Senhor, eu sou falho nisso, me ajuda a melhorar, me ajuda a sair desse pecado. Era
como a vergonha, é para que o povo viesse a entender que sem Deus eles não eram nada. O terceiro pecado que Deus expõe diante do povo era a rebelião. E de rebelião nós podemos lembrar do rei Saul, que o rei Saul entrou em rebeldia contra Deus. E diante da desobediência da palavra de Deus, Deus levanta Samuel para ir até o rei, para repreendê-lo. E aí quando Samuel chega diante de Saul, a palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Ou seja, a desobediência, a rebeldia do rei Saul lhe gerou uma consequência. A partir daquele momento ele estava sendo despossado do seu reinado. Estava sendo retirado a sua coroa, e Deus iria colocar a coroa de Saul sobre a cabeça de Davi, por conta da sua rebeldia. Infelizmente, nossa sociedade, irmãos, há muita rebeldia. E não é só no mundo, dentro das igrejas há muita rebeldia. Porque o povo, muitas das vezes, está buscando aquilo que enche o seu ego. Quer uma palavra, muitas das vezes, que venha satisfazer a sua carne. Mas o Evangelho do Reino, ele é confronto contra a carne. Ele não é a favor da carne. A palavra do Senhor, ela vem confrontar as nossas vidas, muitas das vezes a nossa mentalidade, aquilo que nós achamos ou deixamos de achar. O Evangelho do Reino gera isso, confronto dentro de cada um de nós. Porque se nós temos um pensamento ruim e a palavra não fala conosco acerca daquele pensamento ruim, nós vamos deixando este mal corroer dentro de nós. E nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela traz isso dentro de nós. Ela vai trazer um confronto. Porque este confronto ele vai gerar o arrependimento por uma glória futura. E era essa exposição que Deus estava fazendo, para que o povo viesse a se arrepender por uma glória futura, que Deus ainda iria prometer sobre Israel, sobre a sua igreja. O quarto pecado, a falsidade. Deus estava expondo o seu povo, o pecado do povo. O seu quarto pecado era a falsidade. E quantos irmãos estão na casa de Deus, como estivessem em um culto, como estivessem ali para reencontrar amigos. A casa do Senhor, quando nós venhamos à casa de Deus, é para buscar a sua face, é para buscar o renovo, é para buscar a direção diante da palavra do Senhor. E muitas vezes não usar essa falsidade nos corações. Deus, Ele conhece aquilo que está dentro de nós. Deus, Ele sabe aquilo que nós pensamos ou deixamos de pensar. E Deus estava expondo este pecado. Provérbios 11:3 diz: a integridade dos retos os guiará,
mas a falsidade dos desleais os levará à destruição. A integridade dos retos os guiará, mas a falsidade dos desleais os destruirá. Quando nós temos em nosso coração uma sinceridade diante de Deus, Deus ele se agrada. Deus ele vai trazer coisas boas para as nossas vidas. Não estou dizendo que nós não teremos mais lutas. Não, nós teremos lutas. Mas em todas as lutas que Deus permitir sobre nossas vidas, Ele sempre estará ali para nos proteger, para nos fortalecer. Porque quantas lutas, irmão, nós já passamos? E se não fosse Deus, será que nós estaríamos aqui no dia de hoje? Porque foi Deus que nos fortaleceu diante da luta, diante da peleja, diante daquilo que veio se levantar contra as nossas vidas para tirar nossa motivação diante de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos fortalece, é Deus que todos os dias está nos guardando para um novo dia, para uma nova batalha, para aquilo que há de se levantar contra as nossas vidas. Porque todos os dias é uma batalha diferente que nós temos que travar. O desejo de Deus era uma restauração espiritual do seu povo para uma glória futura. E Deus ainda hoje quer essa restauração. Mas essa restauração depende de cada um de nós, para que nós possamos alcançar a glória futura que é o céu. Aleluia. E Deus, Ele fala isso em Isaías 62, aonde Ele faz essa promessa. Ele diz, no primeiro versículo: por amor de Sião, me não calarei, por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão de Deus. Essa é a promessa de Deus sobre nossas vidas. No dia que Deus se calar, irmãos, pode saber que a igreja não estará mais aqui. Paulo ele fala aos Tessalonicenses que há um que resiste. Quem é esse? O Espírito Santo. Mas virá o dia que esse que resiste será tirado desta terra. Mas a igreja não estará mais aqui. E quando isso acontecer, aqui nessa terra haverá uma grande tribulação, enquanto os fiéis estarão adorando diante do trono de Deus, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, pelos séculos dos séculos, até a vinda de Cristo na sua vida visível diante desta terra. Aí a palavra diz que muitos lamentarão, mas aí será tarde demais. Vamos colocar de pé. Aleluia. Que cada dia nós venhamos confessar as nossas falhas, nossas fraquezas diante de Deus. Porque a própria palavra diz que quando nós confessamos, nós somos sarados. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Rendemos graças a Ti. Digno Tu és de toda adoração, de todo louvor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai.
Senhor, tudo que há em nós que não é reto aos teus olhos, tira das nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha nos renovar diante de Ti. E que, Senhor, toda desmotivação de estarmos na Tua presença caia por terra. Que haja, Senhor, alegria em nosso espírito. Que haja alegria, Senhor, em nossa alma. Ao, Senhor, entrarmos debaixo dos Teus atos. A estarmos, ó Pai, diante de Tua face. Que haja alegria, Senhor. Que todo esfriamento espiritual caia por terra. Deus, diante da Tua palavra, com esta noite, Senhor, o Senhor falou aos nossos corações. Que nós verdadeiramente, Senhor, venhamos expor, Senhor, nossas fraquezas diante de Ti para arrependimento, por uma glória futura, Pai, ao qual o Senhor promete, Senhor, a cada um de nós. Esta glória, Pai, nós não, ó Senhor, podemos deixar de lado. Nós não podemos, ó Pai, perder a esperança desta glória. Esta glória, Pai, ao qual a Tua igreja, Senhor, tantos anos tem esperado. Esta glória, Senhor, ela é real em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, desde já eu Te agradeço e Te louvo, para a honra e para a glória do Teu nome. Toma a Tua igreja, Pai. Guia-os, ó Pai, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus.